Olá pessoal, nós vamos fazer uma revisão do primeiro pré-molar superior e do segundo pré-molar superior. Os pré-molares superiores eles se localizam na porção posterior do arco dental, ao lado distal do canino, e esse é um grupo exclusivo da dentição permanente, ou seja, não existem pré-molares decíduos. As crianças não têm pré-molares. Isso é exclusivo da dentição adulta, dos dentes permanentes. O primeiro pré-molar superior ele vem logo depois do canino. Nessa imagem vocês conseguem ver bem a disposição desses dentes. E nós temos 8 dentes, são 4 superiores e 4 inferiores. Na face vestibular, eles têm forma pentagonal. O primeiro pré-molar superior ele é bem parecido com o canino, porém é menor. Ele tem a vestibular convexa, tá? Então olha a linha cervical convexa para a raiz. Nos dois sentidos, tá? Ele tem a vestibular convexa nos dois sentidos, mesial e distal e cérvico-oclusal. A borda incisal tem formato de V. O segmento mesial é menor e menos inclinado e o distal é maior e mais inclinado. Nós vemos aqui a bossa vestibular e suas vertentes são lisas. Ele contém sulcos de desenvolvimento pouco nítidos e 2 lóbulos de desenvolvimento mediano, o mediano é maior. É um dente unicuspidado, vendo por essa vista vestibular, parecido então com o canino, só que em proporções menores. Sua face palatina é menor, mais curta, estreita, convexa, com arestas iguais à vestibular e cúspide ligeiramente inclinada para mesial. Na face palatina, então, a gente consegue perceber aqui desenhado o formato pentagonal. A face proximal, como eu sei que essa aqui é a minha face palatina, né? Ou lingual, como vocês estão acostumados a falar. Como que eu sei que é? Através da raiz. Vejam bem que a raiz vestibular é sempre a raiz maior. Então, quando vocês estiverem com o dente na mão e forem posicionar, ver qual que é o lado vestibular e qual que é o palatino, então a raiz que fica para o lado vestibular, ela é a maior. As nossas faces proximais. A mesial do primeiro pré-molar superior, ela pode ser sulcada. É bem comum ser sulcada. A raiz desse dente, na maioria dos casos, apresenta 2 raízes que podem ser fusionadas ou não. Pode se apresentar uni ou triradicular, é achatada no sentido mesiodistal, as faces laterais são profundamente sulcadas. A raiz vestibular, então, sempre a maior e tem uma leve inclinação para a distal. Na face oclusal, nós percebemos o contorno pentagonal, as 2 cúspides, sendo que a vestibular é mais alta, mais larga, e o sulco principal que é reto e longo. Nesse slide a gente pode ver a diferença dos 2 pré-molares superiores, o primeiro pré-molar superior e o segundo pré-molar superior. Nós percebemos que o primeiro ele é maior e o segundo é menor. Já nos dentes inferiores, vocês vão perceber ao contrário, que o primeiro pré-molar inferior ele é menor que o segundo pré-molar inferior. Já adiantando aí para vocês um pouquinho a matéria, tá? Então, olha só, a face oclusal tem um contorno pentagonal no primeiro pré-molar superior e no segundo pré-molar superior ele tem um contorno ovoide. Aqui nós conseguimos então ver com mais detalhes que esse primeiro pré-molar superior é um dente mais simples, né? De fácil identificação quanto a mesial, a distal, quanto a face vestibular, que sempre a raiz, então, que vai ficar para vestibular, ela é maior. Neste dente, nós utilizaremos o gabarito vestibular e mesial do dente 14 ou 24, 15 ou 25. E também nós utilizaremos um bloco de cera. Para darmos início à nossa escultura,
pegue o gabarito vestibular e posicione sobre a face vestibular do bloco de cera. Então, marque essas faces: vestibular, a face distal, a face mesial e a face palatina. Em seguida, pegue novamente o gabarito vestibular e coloque na face vestibular do bloco de cera. Alinhe este gabarito pelo topo e faça o desenho nessa face. Repita este processo na face palatina, mas lembre-se de colocar o gabarito do lado oposto. Feito isso, una o desenho da vestibular com o desenho da palatina pela face mesial, pela face distal e também pela face oclusal. E agora, remova toda a cera que estiver para fora do desenho do gabarito. E o seu bloco de cera terá esta conformação. Agora, nós vamos utilizar o gabarito mesial. Posicione este gabarito sobre a face mesial do nosso bloco de cera, mas notem que esse gabarito não fica ajustado à face mesial. Portanto, alinhe este gabarito no topo da face oclusal do bloco de cera e faça o desenho. Repita este processo pela face distal, lembrando novamente de virar o gabarito do lado oposto. Una o desenho da mesial com o desenho da distal pela face vestibular e pela face palatina do bloco de cera. Em seguida, remova toda a cera da vestibular e toda a cera da palatina que estiver para fora do desenho do gabarito. E a sua escultura ficará dessa maneira. Agora vamos aos detalhes. O dente 14 e o dente 15 possuem um contorno externo e um contorno interno nas suas faces oclusais.
Vamos começar com a escultura do contorno externo do dente. Notem que o dente 14 possui uma convergência para a palatina, ou seja, a face palatina ela é menor do que a face vestibular. Para isso, coloque o seu bloco de cera numa visão oclusal e desgaste ligeiramente as faces mesial e distal. Dessa forma, deixamos a nossa face vestibular maior do que a face palatina. Então, vamos arredondar as arestas ou os ângulos vestíbulo distal e vestíbulo mesial. O ângulo vestíbulo distal é maior e mais aberto do que o ângulo vestíbulo mesial. Lembrando que esses ângulos possuem duas inclinações. E assim o nosso ângulo distal ficou mais aberto do que o ângulo mesial. Esta é a hora de arredondarmos os ângulos palatinos. O ângulo disto-palatino e o ângulo mesio-palatino, de maneira geral, são simétricos. E assim obtemos o arredondamento palatino. Vamos analisar um dente de manequim. Notem que a face vestibular é maior do que a face palatina no dente 14. Além disso, o ângulo mesio-vestibular é mais fechado e menos arredondado do que o ângulo disto-vestibular. E os ângulos na palatina são simétricos de maneira geral. Feito isso, vamos então para as faces proximais. A face distal é mais reta do que a face mesial. Vamos novamente analisar o dente de manequim. Notem que a face distal é mais reta e na face mesial nós encontramos uma pequena sinuosidade. Então vamos reproduzir tudo isso na nossa escultura, esculpindo a face distal mais reta. Em seguida, fazendo uma depressão na face mesial para reproduzir a sinuosidade. Dessa forma, reproduzimos a sinuosidade na mesial e deixamos a distal mais reta. Em seguida, vamos refinar a anatomia vestibular. O dente 14 possui um declive distal maior do que o declive mesial. Além disso, a face distal é mais reta e a face mesial possui uma leve curvatura.
Vamos então esculpir a nossa face vestibular. Acerte o tamanho dos declives das cúspides, deixando o declive distal um pouco maior do que o declive mesial. Em seguida, escave levemente a face mesial para que se forme essa pequena curvatura. Arredonde também a aresta distal, tomando cuidado para não deixá-la sinuosa. Feito o arredondamento das arestas distal e mesial, chegou o momento de arredondarmos os ângulos disto-oclusal e mesio-oclusal. Chegou o momento de esculpirmos a mesa oclusal. A mesa oclusal é delimitada pelo contorno interno do dente. Este contorno provém da crista marginal mesial, da crista marginal distal, das arestas longitudinais vestibulares e das arestas longitudinais palatinas. Mas observem que as cristas marginais mesial e distal não são retas. Elas possuem uma região central mais volumosa. Vamos reproduzir este contorno interno do dente, desenhando a crista marginal distal sinuosa, desenhando as arestas longitudinais vestibulares, desenhando a crista marginal mesial também sinuosa, desenhando as arestas longitudinais palatinas. Depois disso, vamos desenhar o sulco principal. Lembrem-se que o sulco principal separa a cúspide vestibular da cúspide palatina. Que no dente 14, a cúspide palatina é ligeiramente menor do que a cúspide vestibular. Então, desenhe o sulco principal ligeiramente deslocado para a palatina. E como vamos reproduzir essa curvatura da cúspide palatina e da cúspide vestibular, se numa vista mesial o meu bloco de cera está reto? Lembremos que o nosso sulco principal une a cúspide palatina com a cúspide vestibular, portanto, é o ponto mais baixo da nossa face oclusal. Então, nós vamos escavar o nosso sulco principal, separando a nossa cúspide palatina da cúspide vestibular. Lembrando que devemos respeitar o contorno interno da nossa mesa oclusal para não rebaixar as nossas cristas marginais. Então, nós vamos passar o instrumento somente dentro do nosso contorno interno. Reforçando que você não deve passar o instrumento de um lado para o outro do dente. Você deve colocar o seu instrumento somente dentro do contorno interno que você desenhou. Notem como o desenho da cúspide já vai se formando somente com esse procedimento. Então, repita este processo também na outra cúspide.
Terminada esta etapa, notem que a cúspide ficou quadrada. Entretanto, num dente natural, a cúspide é piramidal e a vertente triturante tem o formato de um triângulo. Para reproduzir isso, utilize a ponta mais fina do cleoide discoide para aprofundar as laterais das vertentes triturantes das cúspides. Dessa maneira, essa vertente fica com formato triangular. Repita este processo com a outra vertente triturante. Agora vamos refinar a anatomia oclusal fazendo os sulcos secundários, que nada mais são do que pequenos sulcos levemente esculpidos nas vertentes triturantes. Chegou o momento de ajustar pequenos detalhes. Notem que numa vista proximal, a nossa crista marginal está quadrada e reta. Portanto, vamos dar uma leve arredondada, aprofundando um pouco do centro da crista marginal. Analise o dente do manequim para refinar os últimos detalhes. Observem os sulcos secundários, o sulco principal e as fossas que se formam na união entre eles. Analise também o contorno externo do dente para ver se há necessidade de algum refinamento na sua escultura. Para melhorar o contorno vestibular, observe que o dente 14 possui pequenos sulcos de desenvolvimento que deixam o contorno vestibular mais sinuoso. Então, comece melhorando todo o contorno externo do dente. E para finalizar, observe a sinuosidade que o dente 14 possui na sua face vestibular. Para reproduzir esta característica, esculpa pequenos sulcos de desenvolvimento na face vestibular do dente 14. Se você desejar um desafio, esculpa a raiz do dente. E assim finalizamos o nosso dente.